Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Sou o presbítero Jamerson e esse é meu canal. Antes de iniciar essa mensagem, eu quero lhe convidar a inscrever-se no nosso canal, apertando a opção de vermelho que encontra-se aqui embaixo. Eu quero vos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Isso, a personalidade do Espírito Santo. Vivemos hoje proclamada dispensação do Espírito Santo. As suas multiformes operações mantêm a Igreja de Cristo viva, dinâmica, atuante. Entretanto, ao longo dos séculos, essa doutrina ela vem sofrendo grandes distorções, gerando incredulidades em alguns, fanatismos em outros. E um dos grandes equívocos a respeito do Espírito é tratá-lo de modo impessoal, como se ele fosse uma coisa qualquer, um poder, uma energia ou simples influência. Ou seja, concernente à mensagem, concernente aspectos de sua personalidade e divindade. Ou seja, veremos aspectos de sua personalidade e divindade. A pessoa do Espírito Santo não pode ser confundida com alguma coisa, alguma forma corpórea. Ele não necessita de corpo material para manifestar-se. A sua personalidade é espiritual, é incorpórea. E também não se trata de um espírito criado como um anjo ou um homem. E observando aqui, a palavra espírito deve ser interpretada com cuidado, com relação ao homem. Seu espírito foi criado por Deus e em relação ao próprio Deus. Interessante que a palavra espírito ganha um sentido especial, porque ele é o espírito eterno. Ele é o espírito pessoal que se comunica com os homens, com todas as manifestações próprias da sua personalidade. Ou seja, o Espírito Santo ele não pode ser confundida com alguma forma corpórea, né? Ele não necessita de corpo material para manifestar-se, até que pelo fato que a sua personalidade é espiritual, é incorpórea, e não se trata de um espírito criado como um anjo ou um homem. Interessante. Isso são as personalidades do Espírito Santo. Interessante que, ao referir-se ao Espírito Santo, a Bíblia utiliza pronomes pessoais que encontramos em João capítulo 16, pronomes pessoais como ele, aquele, dele. E também em João capítulo 14, versículo 16, temos outra expressão, outro consolador, referindo-se ao Espírito Santo como pessoa. Interessante que ao afirmar que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, interessante que Jesus usou o pronome grego outro, outro, allos, que significa outro do mesmo tipo. Ou seja, isso quer dizer que ele enviaria outra pessoa especial, o Paracleto, que ficaria com seus discípulos, que ficaria com seus discípulos para sempre,
Interessante que o termo grego paracleto significa aquele que vem para socorrer, ajudar, assistir. Interessante. Observando aqui essa palavra, o termo grego paracleto, como eu disse, significa aquele que vem para socorrer, ajudar e assistir. Muito interessante. Ou seja, o Espírito Santo, ele exerce atributos de uma personalidade. Interessante, viu que o Espírito, ele exerce atributos de uma personalidade, ou seja, há pelo menos 3 atributos que revelam a personalidade do Espírito Santo, que são o intelecto, a vontade, o sentimento. Ou seja, através do intelecto, o Espírito Santo fala, pensa, ele pensa, raciocina, tem poder de determinação. Elementos típicos de personalidades, correto? Interessante que através da vontade do Espírito Santo, através da vontade do Espírito, tem poder de agir de conformidade com a economia divina. Interessante que é uma realidade, é um fato e é um elemento, um elemento preeminente de sua vontade e a liberdade de distribuir os seus dons aos homens em relação ao seu sentimento, o sentimento do Espírito. É evidente que ele possui todos os graus de efeição e sensibilidade de quem ama, consola, geme, chora, intercede. Ou seja, são alguns atributos, são alguns concernentes atributo, a sua personalidade. Ou seja, o Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo ele é sensível, sensibilidade de quem ama. O Espírito Santo consola, geme, chora, intercede. Deus te abençoe. Uma mensagem ao seu coração, que você possa refletir concernente o Espírito Santo, através do intelecto do Espírito, que o Espírito Santo fala, pensa, raciocina e tem o poder de determinação, elementos típicos de sua personalidade. É isso? Interessante que quando falamos sobre esses atributos, quando falamos sobre a sua personalidade concernente o Espírito Santo, como eu falei, que a palavra Espírito deve ser interpretada com cuidado, até porque em relação ao homem, seu espírito foi criado por Deus em relação ao próprio Deus. Se você observar a palavra Espírito, como eu disse, como eu relatei, que a palavra Espírito ela se refere-se ao próprio Deus, A palavra Espírito ganha um sentido especial, porque ele é o Espírito eterno, ele é o Espírito pessoal que se comunica com os homens, com todas as manifestações próprias de sua personalidade. Ou seja, nós vivemos uma dispensação do Espírito, dispensação do Espírito, suas operações, as suas multiformes operações, vem mantendo a Igreja de Cristo viva, dinâmica, atuante. Essa é uma mensagem muito linda,
uma mensagem de refletir sobre a personalidade do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus, é um Espírito eterno, ou seja, a pessoa do Espírito não pode ser confundida, não pode ser mal interpretada, ou seja, não pode ser confundida com alguma coisa corpórea, ou seja, ele não necessita de corpo material, como eu disse, para se manifestar, pois a sua personalidade, olha aí, pois a personalidade do Espírito Santo é espiritual, é incorpórea, e também não se trata de um espírito criado como um anjo ou um homem. É isso. Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal. É isso. Para que você possa receber mais notificações, a palavra de motivação, a palavra de Deus para a sua vida, para os seus raciocínios espiritual. E Deus te abençoe.